Hoje o programa Idenor Soares, da Academia Douradense de Letras, vai falar sobre a morada do arco-íris em Volta Grande, o maior tesouro das Américas. Nós vamos conversar com o seu autor, Brígido Ibáñez, ele que é presidente da Academia Douradense de Letras. Brígido, obrigado por você ter aceitado o convite para que nós possamos dividir com os nossos telespectadores essa história, a morada do arco-íris. Eu que agradeço, Idenor Soares, a oportunidade de falar do meu trabalho. Essa história que eu relato no livro A Morada do Arco-Íris é um livro que relata uma das aventuras que eu vivi por um período de 6 anos num lugar chamado Volta Grande, próximo a Chapecó, oeste de Santa Catarina. Certo. É uma história que o livro conta a descoberta de uma cidade toda feita de pedras. Na época foi um fato inusitado, inédito, levantou uma polêmica muito grande naquela região, né? Por 2 vezes, inclusive, o Fantástico esteve para fazer gravação, não permitir, através de advogados que nós tínhamos contratado, não permitimos, porque a divulgação das imagens era fora de época, né? E foram 6 anos de pesquisa naquela região. Encontramos todas estruturas de edificações feitas com pedras talhadas. Certo. Né? E foi assim um período de descoberta de fenômenos também que eu particularmente presenciei, né? Fenômenos inusitados, estranhos. Né? E daí o nome A Morada do Arco-Íris, porque o arco-íris representa cores que na verdade são apenas a prisma, né, da luz através da gotícula da água. E ela na verdade ela não é uma coisa real, talvez, né? Cria uma ilusão. E por isso A Morada do Arco-Íris. E por estranho que pareça, naquele cânion do Rio Uruguai, naquele cerro onde nós estávamos trabalhando essas escavações, que é conhecido como o Cerro do Gato Preto, era muito comum a aparição de arco-íris. E tanto assim que na capa, eu já ilustro a capa com uma projeção de um arco-íris que eu consegui fotografar, como se ele estivesse penetrando no lugar onde nós estávamos trabalhando, né? E eu selecionei esta imagem, inclusive, para dar o nome ao livro, ao trabalho. Agora, Brígido, você esteve lá, como que você chegou até lá? Naquela época, você morava lá? Não, eu morava em Sidrolândia, eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Eu fiz amizade com um gaúcho descendente de alemão chamado José Hauser. Certo. E ele era nascido e criado naquela região ali de São Carlos, na beira do Rio Uruguai. E ficamos muito amigos, eu já era militante da cidadania, diria, né? E eu me batia muito no bairro onde eu estava vivendo, que é a Vila São Bento. Eu me batia muito em questões sociais, questões de associação dos moradores, eu ajudei a construir. E nesses momentos eu comecei a travar conhecimento com esse senhor, fizemos uma grande amizade. E no dia dos finados, de 1987, que eu estava em Sidrolândia, na Vila São Bento, meio aborrecido, muito triste, porque eu não tinha ido para Bela Vista, que é onde meus antepassados estão enterrados, então não podia naquele momento estar homenageando, lembrando eles, né? E eu me sentia muito triste. Eu fui na casa do meu amigo e a esposa dele, Dona Edi, falou: mas o senhor está muito triste hoje, eu acho que vou pedir para o Zé lhe contar a história dos 40 marcos de pedra-ferro, certo, para lhe distrair um pouco. E quando ela falou assim nos 40 marcos, aquele gaúcho descendente de alemão que tinha uma postura de militar, ele usava jaleco de militar, usava boné, botas, tipo coturno. Ele deu um arrastão com o pé para trás, assim, que chegou a riscar o vermelhão da sala, e ele ficou vermelho,
né? Daqueles alemão que quando ficava assim alterado ele ficava vermelho. E eu percebi que o assunto realmente mexeu com ele. Aí ele baixou a cabeça, ficou um pouco pensativo e daí ele levantou e falou: olha, eu vou lhe contar um segredo que eu carrego há muitos anos. E eu só vou lhe contar porque a minha esposa está me pedindo isto e eu acho que o senhor também tem direito a conhecer pela pessoa que o senhor é. E daí começou a me contar uma história que num primeiro momento, sinceramente, Idenor, eu custei a acreditar. Certo. Custei a acreditar. Aí tá. Aí depois você foi para lá. Aqui nós temos, né? A história é muito longa para contar na televisão, assim, né, Brígida? Tem que ler o livro mesmo. Aí você indo para lá, Brígida, nós temos aqui, olha, são várias imagens. Nós temos aqui o número 1 é a entrada da gruta, né? Isso. O número 2 seria... Já a escavação, já o momento da escavação. Esse número 3 aqui... São peças que nós encontramos, algumas peças feitas em cristal, são... Lá dentro mesmo? Lá dentro, nas escavações foram encontrados. Estavam dentro de... Nós falamos urnas funerárias, né? Tambetás dos índios. Certo. Mas os índios que povoaram ao redor daquelas estruturas, eles ficavam ali porque consideravam o local sagrado. Tá. E tudo aquilo que era fazia parte daquela estrutura, eles guardaram como se fossem utensílios sagrados. Certo. E foi assim, desta maneira, que nós encontramos algum dessas pedras de cristal dentro de urnas funerárias, né? Preservados como instrumentos sagrados. Muito bem. Agora, Brígida, lendo o seu livro aqui...